A matemática abstrata, um reino fascinante, onde números e símbolos dançam em perfeita harmonia, convida-nos a explorar os princípios fundamentais que regem o nosso universo. Ao contrário da matemática aplicada, que busca resolver problemas práticos, a matemática abstrata concentra-se na beleza intrínseca dos conceitos matemáticos. Imaginem um mundo onde os números não representam quantidades, mas sim ideias, onde as formas geométricas transcendem as suas representações físicas e onde as equações se transformam em poemas que capturam a essência de verdades universais. Este é o mundo da matemática abstrata, um mundo onde a lógica reina suprema e onde a beleza emerge da própria estrutura do pensamento. A matemática abstrata é uma sinfonia de ideias, uma tapeçaria complexa, tecida a partir dos fios da lógica, da razão e da intuição. Ao embarcarmos nesta aventura intelectual, descobrimos que a matemática abstrata não é apenas uma disciplina acadêmica, mas sim uma lente através da qual podemos observar o mundo sob uma nova perspectiva. No cerne da matemática abstrata reside o conceito de estruturas algébricas, entidades matemáticas que encapsulam operações e relações entre elementos, grupos, anéis e corpos. Os pilares deste reino abstrato fornecem uma estrutura para compreender a simetria, a aritmética e as propriedades dos números. Um grupo é um conjunto de elementos com uma operação que satisfaz 4 axiomas básicos: fechamento, associatividade, existência de um elemento neutro e existência de elementos inversos. Imaginem um relógio, onde a adição de horas é um exemplo de operação em grupo. Os anéis expandem a noção de grupos ao introduzir uma segunda operação, frequentemente associada à multiplicação. Os números inteiros, com as operações usuais de adição e multiplicação, formam um anel prototípico. No topo da hierarquia das estruturas algébricas, encontramos os corpos, que são anéis onde a divisão é sempre possível, exceto pela divisão por zero. A abstração dos anéis permite-nos estudar sistemas numéricos, polinômios e outras estruturas matemáticas sob uma perspectiva unificada. A simetria, um conceito profundamente enraizado na psique humana, transcende os limites da arte e da natureza, encontrando um lar natural no reino da matemática abstrata. Em matemática, a simetria é frequentemente estudada através do conceito de grupos, que capturam a essência das transformações que deixam um objeto inalterado. Por exemplo, o grupo de simetria de um quadrado descreve as rotações e reflexões que mapeiam o quadrado em si mesmo. A teoria dos grupos, um ramo da álgebra abstrata, explora as propriedades e aplicações dos grupos, desde a compreensão da estrutura das moléculas até a descoberta de novas partículas subatômicas. A teoria dos grupos tem desempenhado um papel fundamental no avanço da nossa compreensão do universo. A matemática abstrata, frequentemente vista como uma busca esotérica, tem tido um impacto profundo no progresso da ciência, tecnologia e outras disciplinas. Na física, a matemática abstrata fornece a linguagem e as ferramentas para descrever as leis fundamentais da natureza. A ciência da computação depende fortemente de conceitos da matemática abstrata, como a teoria dos grafos, a álgebra booleana e a teoria da informação. A economia utiliza ferramentas da matemática abstrata, como a teoria dos jogos e a otimização, para modelar o comportamento de indivíduos, empresas e mercados. A sua capacidade de revelar padrões ocultos, quantificar relações e fazer previsões precisas torna-a uma ferramenta indispensável para o avanço do conhecimento em diversas disciplinas. A física, na sua busca para compreender os princípios fundamentais que governam o universo, encontrou na matemática abstrata um aliado poderoso e indispensável. A mecânica clássica, alicerçada nas leis do movimento e da gravitação de Newton, depende fortemente do cálculo, um ramo da matemática abstrata que lida com taxas de variação e acumulação. A teoria da relatividade geral de Einstein, que
que revolucionou a nossa compreensão da gravidade, baseia-se em conceitos matemáticos abstratos como geometria diferencial e tensores. A mecânica quântica, a teoria que descreve o comportamento da matéria e da energia na escala atômica e subatômica, depende fortemente da álgebra linear. A relação simbiótica entre a física e a matemática abstrata é evidente ao longo da história da ciência. A ciência da computação, um campo que revolucionou a vida moderna, tem na matemática abstrata um dos seus pilares fundamentais. A teoria da computação, um ramo da ciência da computação que lida com os limites do que pode ser computado, baseia-se fortemente na lógica matemática e na teoria da computabilidade. A criptografia, a arte de proteger informações, depende fortemente de conceitos da teoria dos números, um ramo da matemática abstrata que estuda as propriedades dos números inteiros. A teoria dos grafos, um ramo da matemática discreta que lida com redes de objetos, é essencial para a ciência da computação. A álgebra booleana, um sistema matemático que lida com valores de verdade, verdadeiro ou falso, é fundamental para a eletrônica digital e o projeto de circuitos lógicos que compõem os computadores. Decifrando decisões. A influência silenciosa na economia. A teoria dos jogos, um ramo da matemática que estuda as interações estratégicas entre agentes racionais, tem tido um impacto profundo na economia. A otimização, um campo da matemática que lida com a busca pelo melhor valor de uma função objetivo, desempenha um papel crucial em muitos modelos econômicos. A econometria, um ramo da economia que utiliza métodos estatísticos para analisar dados econômicos, depende fortemente de conceitos de probabilidade, estatística e inferência estatística. A matemática abstrata, embora frequentemente invisível, forma a base de muitos modelos e teorias econômicas, fornecendo a linguagem, as ferramentas e o rigor para analisar sistemas econômicos complexos. A abstração matemática, um pilar para o pensamento crítico. A matemática abstrata, muito além das suas aplicações práticas, é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do pensamento crítico. A demonstração matemática, um processo rigoroso de raciocínio lógico a partir de premissas para conclusões, é uma pedra angular da matemática abstrata. A resolução de problemas em matemática abstrata exige criatividade, persistência e a capacidade de pensar fora da caixa. As habilidades de pensamento crítico desenvolvidas através do estudo da matemática abstrata são altamente transferíveis para outras áreas da vida. Desvendando os mistérios do cosmos. O papel da abstração. A busca para compreender o universo, desde as suas partículas mais ínfimas até as suas estruturas maiores, tem sido uma força motriz por detrás do desenvolvimento da matemática abstrata. A lei da gravitação universal de Newton, um marco na história da ciência, descreve a força de atração entre quaisquer dois objetos com massa. A teoria da relatividade geral de Einstein, uma revolução na nossa compreensão da gravidade, baseia-se em conceitos matemáticos abstratos como geometria diferencial e tensores. A mecânica quântica, a teoria que descreve o comportamento da matéria e da energia na escala atômica e subatômica, depende fortemente da álgebra linear e da análise funcional. Celebrando a abstração matemática, um farol para o progresso humano. A matemática abstrata, frequentemente vista como uma disciplina esotérica e distante das preocupações cotidianas, é, na verdade, um motor essencial do progresso humano. Desde a revolução digital impulsionada por algoritmos e estruturas de dados, até aos avanços na medicina possibilitados por modelos matemáticos e simulações, a matemática abstrata está no cerne de muitas das inovações que moldaram o mundo moderno. A sua capacidade de revelar padrões ocultos, quantificar relações e fazer previsões precisas, torna-a uma ferramenta indispensável para resolver problemas complexos e impulsionar a inovação. Ao nutrir e celebrar a matemática abstrata, estamos a investir no futuro da humanidade.